Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousada, o seu podcast diário sobre inteligência artificial para negócios, para produtividade, para você melhorar a sua vida. Hoje, inclusive, eu quero te dar insight pesado. Vocês estão vendo que todo dia que tem insight pesado, hoje eu vou trazer notícias do que está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, e vou falar de um robô nosso. Vou mostrar um robô nosso que ele faz o seguinte: ele avalia as conversas do nosso time de vendas. Ele dá feedback em cada etapa da conversa, de acordo com o nosso processo comercial, de acordo com o nosso método. Ele pega e ele devolve por e-mail esse relatório, ou seja, o nosso time de vendas consegue rampar muito mais rápido, porque ele tem feedback a todo momento. Eu vou falar um pouco da importância disso para ter um insight para sua cabeça. Você tem um robô que te avalia, que melhora a sua performance? Se não tem ainda, tá na hora de ter e eu vou te mostrar como. Mas vamos lá, que eu vou trazer de notícias aqui. A Casa Branca ordenou que as agências desenvolvam estratégias no meio líderes, ou seja, eles querem implementar IA em todo o governo. Eles precisam de eficiência e sabem o tamanho e o poder da inteligência artificial, então todo departamento vai ter que ter alguém ali responsável por IA. A gente vai aprofundar um pouco mais isso. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento apontou avanço do Brasil na adoção de IA, mas destaca lacunas em infraestrutura e formação de talentos. Eu acredito que formação de talentos é o novo petróleo aqui do Brasil, formar talentos de inteligência artificial, porque ainda tem poucos comparado com o tamanho que vai ser da economia, o tanto que vai entrar de PIB no Brasil, de produção, de negócios via inteligência artificial. A gente não tem pessoas suficiente com essa sabedoria. Inclusive aqui no Brasil, a ministra quer atrair pesquisadores que estão na Argentina e nos Estados Unidos investindo em inteligência artificial. Quero mostrar para vocês um pouco mais sobre isso. E na Europa, lançaram um plano ambicioso para liderar a corrida global pela IA com regras mais simples e investimentos em infraestrutura. Ou seja, ficaram muito para trás, e eu vou explicar por que eles ficaram muito para trás e agora querem liderar a corrida global. Eu acho que não tem cacife para isso, comparado com China e Estados Unidos. Eu acho que é difícil agora eles retomarem, até pela estrutura que eles criaram. Inclusive na Espanha, diante desse desafio de IA, que falta talentos, eles estão querendo até melhorar a parte de leis, porque é muito rígida, isso trava todo mundo e isso travou muito a Europa. A gente vai abordar tudo isso sem contar o nosso robô, então bora aqui já compartilhar com vocês a minha tela. Expandindo o uso da IA, a Casa Branca ordena que as agências desenvolvam estratégias e nomeiem líderes. Eles querem colocar a IA em todo lugar lá nos Estados Unidos. Então a Casa Branca disse na segunda-feira que está ordenando que as agências federais nomeiem diretores de IA e desenvolvam estratégias para uma expansão do uso de IA pelo governo, rescindindo ordens da era Biden destinadas a colocar salvaguardas na tecnologia. Ou seja, tem governos que são um pouco contra a tecnologia, são governos que têm contra. Elon Musk, por exemplo. É bizarro, é bizarro. Ah, Elon Musk está construindo foguete. Nossa, mas pra que dar ré no foguete? Pra que colocar satélite? Bizarro. Então tem governo que é assim e é anti-crescimento de tecnologia, é anti-futuro. E aí foi o que aconteceu na Europa. Eu vou trazer um pouco mais sobre isso. O Brasil tem que se atentar para não entrar nessa também, porque a gente sabe que boa parte do que pensa o nosso governo é baseado em travas, é baseado em não ter o crescimento de tecnologia. A gente sabe disso. Então vamos lá. O Biden tinha colocado algumas salvaguardas, agora o governo ele quer expandir o uso de IA para todos os setores. Então, o Escritório de Gestão e Orçamento orientou as agências governamentais a implementar práticas de gerenciamento de risco mínimo para usos de alto impacto de IA e desenvolver uma política generativa de IA nos próximos meses. As agências devem adotar uma abordagem inovadora e pró-inovação que aproveite essa tecnologia para ajudar a moldar o futuro das operações governamentais, disse o memorando. Então, pessoal, o que eu falo para vocês aqui? Eu falo, a China não tem regra. Lá o bicho pega, lá é um governo só e ele vai tomar decisão de acordo com a cabeça dele. Competir com isso é muito difícil, ainda mais se você coloca um monte de regra, um monte de trava, igual aconteceu na Europa. Vai ser engolido. Já está sendo engolida a Europa por boa parte do mundo. A gente vê que pega top 20 empresas do mundo. Você não vê mais Europa praticamente. E antes era para ser a principal, porque eles já estão há muito tempo ali com empresas grandes, mas Estados Unidos foi lá e tomou boa parte deles. Agora foi a China, por conta de eles serem muito, eu vou falar conservador, não seria nem conservador, seria realmente anti-tecnologia, anti-crescimento, anti-meritocracia. Eu acho que é um conceito bem legal que a gente pode trazer aqui, e isso trava o crescimento no mundo. E agora eles querem correr atrás, mas pode ser muito tarde.
Então, nos Estados Unidos, a ordem é colocar IA em tudo, em tudo. Aqui no Brasil, a gente teve a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, que publicou um relatório agora no 7 de abril. O Brasil aparece como um dos países em desenvolvimento com desempenho acima da média no índice de prontidão para novas tecnologias, ocupando a 38ª colocação entre 170 economias avaliadas. O Brasil ficou atrás dos Estados Unidos, Suécia, Reino Unido, mas ficou à frente de Chile, Uruguai, Argentina, México e Colômbia. Ou seja, na América Latina a gente é referência, do modo que a IA ela abre lacunas em relação dos maiores para os menores, ou seja, os maiores tendem a abrir mais. O Brasil ele poderia ter uma posição muito mais forte. Começando, eu falo muito forte porque eu estou nesse setor, educação. Educação já poderia pensar em inteligência artificial para o ensino médio, para o ensino fundamental, lidar com a nova tecnologia, lidar com cabeça de inteligência artificial aumentando a produtividade. Lá na China já tem inteligência artificial no ensino médio, no ensino fundamental, e aqui não tem. Então a gente está, ou melhor, entre os piores, vamos dizer assim. Aqui fala que o Brasil tem mais de 4 milhões de desenvolvedores na plataforma GitHub, que indica massa crítica de talentos, porém a força de trabalho ainda carece de capacitação especializada para atuar na criação de soluções com alto valor agregado em IA. Até porque, quando alguém tem um valor muito agregado em IA, sabe muito, ele é sugado pelos Estados Unidos. Então, ele é levado para as empresas americanas para desenvolver por lá. Aqui no Brasil não tem esse incentivo para as grandes empresas se desenvolverem, pegarem e reterem esses talentos. É muito difícil você competir com o Google, com uma Apple e por aí vai. Então, olha só o tamanho do mercado. O relatório estima que o mercado global de IA crescerá de 139 bilhões de dólares em 2023 para 4,8 trilhões em 2033. Um aumento de 25 vezes em uma década. Então, vai sobrar muita oportunidade. E aqui a gente vê, apenas 100 empresas, principalmente Estados Unidos e China, respondem por 40% do investimento em P&D em IA. 60% das patentes registradas e 1/3 das publicações científicas na área. Ou seja, estão dominando. Então o Brasil, se ele quiser se posicionar muito forte, tem que pegar essa bandeira e falar, a gente vai colocar inteligência artificial, a gente vai ser mais produtivo, a gente vai investir nas empresas. O Brasil é anti-empreendedorismo. Por que não injetam nas empresas privadas dinheiro para colocar inteligência artificial? Mas não, o Brasil ele tem essa cabeça e isso atrapalha demais o nosso crescimento. Tanto é que, como eu falo, gosto de trazer esse número. A cada 90% das startups não passam de 5 anos. É claro, eu coloco inteligência artificial, é capaz de vir um sindicato aqui na minha porta e falar, não, você tem que manter os colaboradores porque a inteligência artificial não pode fazer isso. E acontece aqui no Brasil. Infelizmente, você pensa em crescimento, você não consegue acelerar esse crescimento por conta de todos esses fatores que eu trouxe aqui. E agora, a gente olha muito para essas regras que são criadas, leis, que podem até dificultar para os empreendedores crescerem e colocar IA. Então, é triste, porém, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que criar inteligência artificial. E se for o caso, dependendo da trava, você vai procurar estar em países onde você tem menos regras nesse sentido. Mas tem muito para crescer. E aí a ministra quer atrair pesquisadores que estão na Argentina e nos Estados Unidos. Qual que é a chance de trazer um pesquisador dos Estados Unidos, né? Mas vamos lá. A ministra foi convidada para falar sobre os planos da pasta para o ano na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara. Luciana disse que já existe um programa, o Conhecimento Brasil, para atrair pesquisadores que estão no exterior para voltar para o país ou para integrar redes de pesquisas conjuntas. Ela disse que 2.500 pesquisadores se interessaram pelo programa, sendo que em torno de 600 manifestaram o desejo de voltar para o Brasil. Segundo a ministra, em 2 anos o governo conseguiu investir 6 vezes mais no setor que no período do governo anterior. E também fez referência ao aumento das bolsas do CNPq em 40%. Aí outros pontos destacados, então a gente sabe, vende ali um negócio que não é a realidade. E ela usa como padrão o que eu estou criticando aqui, Europa. Quando a gente compara com os investimentos da comunidade europeia, nós temos os mesmos investimentos da comunidade europeia, ou seja, não é o acanhado ou para fazer de conta, é de ir com força para valer que nós estamos entrando no plano brasileiro de IA. Não está, está longe. Primeira conversa é chegar no MEC, no Ministério da Educação, e falar, eu quero colocar inteligência artificial nas escolas, eu quero levar a educação, quero criar plano. Então, a gente vê que aqui é burburinho, coisa de governo. Isso não é rentável, isso não faz um país crescer. Um país cresce com atitude, com força. Quando a gente tem um presidente que não foca nisso, presidente que foca em outras pautas, que não em crescimento, todo mundo vai encolher. Todo mundo vai encolher e aí sobra para os empreendedores, sobra para as empresas que contratam menos, que crescem menos, que quebram. E aí sobra para toda a população. Então,
Isso aqui, para mim, é balela. É balela, a não ser que eles colocam realmente força no Ministério da Educação. Comecem a criar planos para levar inteligência artificial para as pessoas de fato. De fato. E parem de travar as empresas. Parem de criar um monte de regra, com um monte de sindicato, com um monte de coisa que trava a economia. Só assim a gente vai conseguir crescer de fato. E a Europa, para mim, é a mesma coisa. A Europa lança plano ambicioso para liderar a corrida global pela IA com regras mais simples e investimentos em infraestrutura. Tava na cara isso aqui, pessoal. Tava na cara. Tava na cara que essas regras da Europa, de trava, de querer ser, a Europa é todo mundo aqui tem direito a tudo, é tudo social. Não para de pé. Não para de pé. É só ver, o brasileiro que quer ir para a Europa, ele vai com a cabeça de empreender? Ah, eu tô indo para a Europa, tô indo para Portugal porque eu vou empreender, vou abrir uma empresa. Não. Ah, porque eu vou me aposentar lá. Ah, porque eu vou para lá e eu vou aproveitar os benefícios. O cara que quer empreender, o cara fala, ó, eu pego aqui, ó, eu quero empreender. Para onde vai? É para a China e para os Estados Unidos hoje. Principalmente Estados Unidos. O cara que quer empreender, quer pôr a mão na massa, o cara vai para os Estados Unidos. O cara tá pensando em sair do Brasil, não vai para a Europa. Por quê? Por conta dessas travas. Isso é óbvio, é coisa que só olhar aqui dá pra ver que tá acontecendo. Agora estão correndo atrás disso. E é o que tá acontecendo com o Brasil, inclusive. E por isso que a gente tem que ficar esperto no longo prazo. E aí, a mesma coisa, bullshit. A União Europeia quer se tornar líder global em inteligência artificial. Qual é a chance? Mas eles têm que mudar tudo lá. Mudar tudo, praticamente. Dar mais oportunidades para os jovens, que o desemprego é alto para os jovens na Europa. Começa por aí. Então, eles colocaram um plano em 5 pilares principais. 1. Construção de uma infraestrutura de dados e computação em larga escala para IA. Ou seja, eles entenderam que para crescer IA precisa de dados, precisa de inteligência, e eles não conseguem dados, porque é tudo travado lá. Você vai pegar um Facebook para entrar lá, é milhares de regras. Você pega uma empresa de tecnologia para entrar lá, são muitas regras. E agora eles querem investir. Ó. As gigafábricas de IA liderarão a próxima geração de modelos de fronteira e ajudarão a manter a autonomia estratégica da União Europeia em setores industriais e científicos críticos. Isso é como se no comunicado. O investimento privado nessas gigafábricas será impulsionado ainda mais por meio do programa InvestAI, que pretende mobilizar 20 bilhões de euros, aproximadamente 131,4 bilhões, para até 5 gigafábricas de IA em toda a União. Vamos ver como que vai ser isso. 2. Aumento do acesso a dados em grande escala e de alta qualidade. Ou seja, agora estão percebendo que precisam de dados. Só que para buscar dados lá é um parto. 3. Desenvolvimento de algoritmos e promoção da adoção de IA em setores estratégicos da União Europeia. Para desenvolver soluções personalizadas de IA, impulsionar o seu uso industrial e garantir sua adoção total nos setores públicos e privados estratégicos do bloco, a Comissão Europeia lançará nos próximos meses a estratégia Aplicar IA. 4. Reforço das competências e talentos em IA. Um dos desafios do setor é atender a crescente demanda por talentos e inteligência artificial. Focado nisso, a Comissão Europeia informou que facilitará o recrutamento internacional de especialistas altamente qualificados. Ou seja, agora todo mundo quer os talentos. Mas formar em casa não consegue. Falei. E por que eu estou usando Europa como base para o Brasil? Porque o Brasil adora estar na Europa. Ah, a gente vai colocar essa regra aqui porque tem na Europa. Só que a Europa não é caminho. Não é caminho. E aqui o 5, óbvio. Simplificação regulatória. Após a entrada em vigor da lei da IA, em agosto de 24, a comissão agora quer garantir que empreendedores e investidores tenham segurança jurídica para escalar e implementar soluções de IA em toda a Europa. Um novo serviço será lançado para ajudar nesse processo, o AI Act Service Desk, um canal único de orientação sobre a aplicação da nova lei. Ou seja, é tão ruim, é tão engessado que tem que ter ali um canal, um lugar só para falar e ajudar as empresas a se adequarem a essa lei. Quem que vai ficar lá? Eu vou para outro lugar, vou para os Estados Unidos, vou para um lugar onde tem menos isso. E aqui fala, União Europeia enfrenta críticas. O anúncio do plano se dá a um momento em que a União Europeia enfrenta a crítica de líderes de tecnologia de que suas regras dificultam a inovação e a operação de startups na região. É o óbvio. Então, eles vão precisar agora voltar atrás, entrar de verdade nessa corrida, assim como o Brasil, e parar de bullshit. Porque a IA, ela não vai... Ela vai estar acelerando muito rápido, e se ficar de baderninha, se ficar sem ação, vai ficar para trás. E quem sofre com isso é a população. A população do país que ficar para trás por conta de IA vai empobrecer cada vez mais. Isso é fato. E aqui na Espanha a mesma coisa. Espanha, diante do desafio da IA, falta de talentos e críticas à lei europeia. Aqui, ó. Isso para mim é o principal, pessoal. A gente pode titubear, pode falar o que quiser. A tecnologia não espera, avança com ou sem consenso, querendo ou não. E isso é o que preocupa muito quem não investe em tecnologia, quem não investe em inteligência artificial.
Eles colocam aqui. Os dados são o coração de tudo. E aqui estão passando várias regras na Câmara para dados, segurança de dados e travas de dados. Olhando para quem? Olhando para o modelo da Europa, que é o modelo fracassado disso. Então tem que tomar cuidado. Os dados são o coração de tudo. Se você não tem dados de qualidade, não pode fazer uma boa IA. E se você não os proteger, não pode fazer nada. E aqui vem, ó. Não é à toa e de acordo com o estado da empresa, apenas 17% das empresas globais, apenas 9% na Espanha estão prontos para adotar a IA de forma real. Estão muito para trás. E ele fala, na Espanha poderíamos aumentar a produtividade em 40% se usarmos bem. Já 50% das empresas veem suas horas de trabalho afetadas por sua implementação. Então estamos falando de oportunidade de 22 bilhões de euros em aumento do PIB. Mas isso não vai acontecer por geração espontânea. Precisamos de grandes projetos de inovação público-privada. Então o que a gente tem que ter aqui no Brasil é a parceria pública-privada incentivando as empresas, que é o coração do país. O coração do país passa por empresas, passa por empregos. E se as empresas não estiverem consolidadas, e um anti-empreendedorismo, porque se vem uma empresa, um empresário e quebra, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para o empresário que quebra. Quantos você passa em qualquer rua aqui no Brasil, você olha lá e fala, caramba, nossa, mais um lugar fechou. Ninguém quer saber quem que abriu aquela franquia, quem que abriu aquela empresa. Ninguém quer saber. Então, isso, uma hora, a conta chega. E aí, outro ponto que eu quero trazer aqui no final é o seguinte, que ele coloca aqui. A maior parte de suas críticas, no entanto, viria em relação ao regulamento sobre inteligência artificial aprovado pela União Europeia e já desembarcando na Espanha. As pequenas e médias empresas estão perdidas com a legislação europeia. É mais fácil inovar em direção à segurança do que legislar sobre ela. De acordo com a lei de IA, a tecnologia é culpada até que se deve ao contrário. Essa legislação parte de um regime de sanções e o que cobre já estava coberto por outras normas. Deveríamos ter feito uma implantação interativa, aprendido quebrando coisas e colocando dinheiro na mesa. Ou seja, estão jogando contra o patrimônio. As pequenas e médias empresas, elas movimentam os setores, elas contratam. E o Brasil quer olhar muito para a legislação na Europa. Então a gente que fala de inteligência artificial, que utiliza inteligência artificial, não pode deixar isso acontecer. Porque senão a gente vai ter um monte de trava aqui e não vai conseguir fazer nada por conta de regras e leis de pessoas que querem manter o poder. Tá bom? Então, isso aqui já é uma conversa, esse podcast é um podcast um pouco diferente para falar do momento atual. O momento atual de Brasil, o momento atual de Europa e por que eles estão sendo engolidos por China e Estados Unidos e vai aumentar essa distância. Se não mudar a mentalidade, não vai conseguir brigar nisso. Tá bom? E aí, para mim, o jogo é educação. Tanto é que, quando eu falo de IA, para mim, a principal aplicação de IA está ligado à educação. E aí, uma das principais IAs que eu tenho aqui, de agentes, é uma IA que faz uma avaliação e um feedback de cada vendedor. Então, eu utilizo essa plataforma, como já mostrei aqui algumas vezes, e nesta plataforma, eu consigo aonde o vendedor ele faz uma ligação, ele pega essa transcrição, então ele pega essa transcrição, ele vai jogar aqui, ó. Então ele pega o e-mail dele, coloca aqui, e ele coloca o PDF da transcrição aqui. Dessa transcrição, ele vem para cá, então aqui a gente captura a transcrição, e aí o agente que a gente treinou, que a gente colocou o prompt, que a gente colocou no nosso processo comercial, que a gente desenhou ele, então tá aqui toda a mensagem dele, ele faz uma avaliação da conversa, então ele dá um feedback. E esse feedback ele é extremamente importante. Então eu vou mostrar aqui, ó, execuções nossas. Então aqui, toda hora tem uma venda, tem uma conversa, é feita a transcrição e o vendedor envia para cá. Então ele vai mandar sempre, ó, tá vendo aqui um PDF que ele envia. E aí desse PDF vai surgir aqui um relatório do nosso agente, colocando todos os dados aqui e vai gerar um PDF. Eu vou puxar aqui, mostrar para vocês, a gente só vai cobrir os nomes aqui para vocês, mas vamos lá. Então, gera aqui todo um relatório de uma análise de ligação. Então, a gente vai cobrir aqui, mas mostra qualificação, apresentação e conexão, tudo nossa técnica e gera uma nota. E mais importante, ele gera aqui, ó, plano de ação. Então, toda a conversa do nosso vendedor tem plano de ação. Educação. A educação é feita no feedback. Então, ó, você precisa melhorar isso, isso, isso. Então, faça isso. Por que que um atleta ele se desenvolve muito rápido? Porque ele está ali a todo tempo tomando feedback. O atleta é na hora ali. Imagina que tem um jogador de futebol e ele chutou errado. O que o treinador vai falar? Não, não chuta desse jeito, chuta assim.
Ele não vai esperar, daqui 3 meses eu faço uma reunião de feedback e eu falo que ele tá chutando errado. Aí já perdeu o campeonato. Atleta de alta performance tem feedback a todo momento. E é o que faltava para os vendedores. É difícil você ter um vendedor com feedback a todo momento. Porque você precisava de alguém ali olhando, acompanhando toda a ligação. Por isso que é difícil ter vendedor de alta performance. Só que agora mudou. Com a inteligência artificial, o vendedor ele consegue ter feedback a cada conversa, a cada ligação, olhando onde ele pode melhorar. E aí o nível de evolução é o nível de um atleta, é de alta performance. É cada ligação, a cada conversa, ele melhora algo, ele aprende algo. E para mim, esse é o jogo. Por isso que eu falo, entre todas as inteligências artificiais, para mim, esse agente para mim é um dos mais especiais, porque está ligado à educação, está ligado à rampagem dos vendedores, está ligado a capacitar mais nossos vendedores. Não é substituir, tirei o vendedor e vou colocar o Maiá no lugar. Não, pelo contrário. Eu pego esse vendedor e potencializo com a inteligência artificial. E aí ele escala mais. Ele tem mais resultado e ele consegue ganhar mais. Então olha a importância de a gente saber utilizar a inteligência artificial para potencializar as pessoas. Então esse é um robô, inclusive. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando desse robô, desse agente, como que funciona, mas a minha ideia aqui é trazer insights, é fazer vocês pensar, é ser provocador mesmo aqui nesse podcast. Não é simplesmente um replicador de notícias, até porque para ser um replicador de notícias, simplesmente você vai lá no ChatGPT e programa para você receber notícia e ponto. Não é esse o jogo. O jogo aqui é fazer você pensar e colocar no seu negócio. E eu estou aqui para realmente tirar você da zona de conforto e aplicar inteligência artificial. Hoje tivemos um episódio um pouco diferente, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse episódio com todo mundo, se inscreve no canal, que todo dia tem pancada aqui, tem conteúdo e tem insights para você. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau!